Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Teles e esse é o canal do Vida Mochileira. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre diferenças culturais. Então vamos para os pontos engraçados aí das diferenças culturais entre o Mark e eu. Pronto, vou falar assim, entre o Mark e eu, tcheco e brasileira, que moram na Inglaterra. Cara, esse vídeo era pra ser um vídeo super curto, mas eu me desembesto a falar e aí o vídeo fica enorme, mas eu acho que é um vídeo tão interessante que eu acho que vale a pena. Uma outra coisa que no Brasil é super normal, mas o Mark ficou espantado e até os europeus eles ficam meio tipo, por que que isso existe? É que no Brasil é super comum as crianças terem 2 turnos de escola, né? Você pode escolher estudar de manhã ou escolher estudar à tarde, depende de como o seu pai ou sua mãe prefere que você estude, né? Mas aqui na Europa, de uma forma geral, e falando muito especificamente da Inglaterra, por exemplo, as crianças elas começam a estudar entre 7 e 8 da manhã e vai até às 3 da tarde. Então, todas as crianças estudam nesse período, entre 7 e 8 da manhã até as 3 da tarde, e é como se fosse um período semi-integral, né? Não tem como a criança estudar só até meio-dia, por exemplo, ela vai até as 3 da tarde. Então isso é bem curioso, porque o Mark ficou tipo, mas por que a sua irmã tá chegando do colégio essa hora? Minha irmã tem 12 anos. Eu falei, porque ela estuda de manhã. Mas o que acontece com as outras 3 horas? Ela volta pra escola depois? Eu falei, não, ela estuda de manhã. Se ela estudasse à tarde, ela pegaria de 1 até as 5 e meia da tarde. E ele ficou chocado. E aqui também na Inglaterra, e eu não sei os outros países, mas aqui na Inglaterra a gente tem muito a questão de trabalho full-time e part-time. Full-time é quando você faz acima de 30 horas e part-time é quando você faz ali entre 20 e 25 horas. Isso significa que muitas mães elas acabam por pegar trabalhos part-time. Significa que elas vão trabalhar das 8 da manhã até, antes dos filhos saírem da escola. Então isso facilita muito a vida das mães, porque as mães mães e pais, né, conseguem trabalhar enquanto os filhos estão na escola e conseguem acabar o trabalho para buscar os filhos e aí passam o resto do dia em casa com os filhos. O que no Brasil, por exemplo, a gente não tem essa flexibilidade de trabalhos que você pode, né, começar de manhã e acabar num período. Assim como tem pais que começam a se revezar. Eu tenho, por exemplo, uma amiga no trabalho que o marido é part-time e ela é part-time. Então o que eles fazem é revezar. Então, às vezes ela trabalha no período da manhã, então das 8 da manhã até as 3, e o marido trabalha das 3 até fechar o restaurante, que eu acho que é até às 10 da noite. E aí depois ela inverte, então às vezes o marido fica em casa com o filho e às vezes ela fica em casa com o filho. Então o part-time aqui na Inglaterra, por exemplo, ele é flexível, ele consegue fazer esses horários um pouco ou à tarde ou à noite, e aí consegue ter a questão de cuidar das crianças, e você não precisa pagar babá. Então tem essa flexibilidade, e o full time, na verdade, ele já tem um pouco mais de horas, então às vezes você vai pegar, assim, parte da manhã e vai até a noite, entendeu? Então o part-time, pra quem é pai e mãe, é melhor porque você consegue conciliar com os horários dos seus filhos. Então isso é bem legal, e eu acho que é bem diferente do Brasil. Uma outra coisa que é engraçada, que pra gente é super normal, a gente acabou de conhecer fulano, tipo assim, você conhece seu amigo chama André. Aí André vem com um amigo dele, que é Marcos. Tu não conhece Marcos, mas tu conhece André. Aí tu tá tipo, oi André, abraça André, beija André. E aí você vai falar com o Marcos, você também, abraça Marcos, beija Marcos. Oi Marcos, tudo bem? Não sei o que, eu sou Mariana. Mesmo que você não conheça Marcos. Mark ficou chocadíssimo que a gente abraça e beija e fala tão naturalmente com pessoas que a gente não conhece. E pra ele foi super engraçado, porque no meu aniversário, que eu fiz no Brasil, algumas pessoas trouxeram pessoas que eu não conhecia, eu abracei, beijei, não sei o quê. E no final da festa eu já tava melhor amiga da pessoa. E o Mark falou, você já conhecia essa pessoa antes? Eu falei, não, acabei de conhecer. E o Mark ficou, nossa, mas você é dada. Eu falei, não, todo mundo é assim aqui no Brasil. E aí ele começou a perceber, realmente, eu levava,
Eu apresentava ele para as minhas amigas, a galera abraçava, beijava e tal, e aí ele entendeu que era assim. E a mãe dele também ficou bem chocada, porque a galera vinha, abraçava a mãe dele, beijava e tal, e a mãe dele ficava meio, tipo, não sabia o que fazer. Sabe aquele abraço que não fecha, que, tipo, você não sabe o que fazer? A mãe dele sempre era assim, porque ela também ficava meio chocada com essa questão da gente abraçar e beijar estranhos, assim, sabe? Pausa para um momento de curiosidade. Não tem nada a ver com o Mark, nem com a cultura brasileira, mas falando sobre uma curiosidade que eu descobri aqui na Inglaterra. Você sabia que quando você faz esse sinal aqui, onde as costas da mão tá virada para quem tá assistindo, em vez desse sinal aqui, que é o sinal da paz, mas quando você faz esse sinal aqui, é um sinal de desafio à autoridade e também para mandar a pessoa tomar naquele lugar? Então, quando você vai a lugares, por exemplo, como a África do Sul, Austrália, República da Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido, quando você faz esse símbolo aqui, você está mandando a pessoa tomar naquele lugar. Eu não sabia, mas é muito curioso que um símbolo que pra gente é da paz, né? Quando você vira, tem um significado completamente diferente. E a história tem várias histórias de como que esse símbolo começou a significar isso, mas a principal aí que a galera conta é que na Guerra de 100 Anos entre Inglaterra e França, os franceses que capturavam os ingleses, eles cortavam o dedo indicador e o dedo médio dos ingleses para que os ingleses não pudessem usar o arco e flecha. E aí os ingleses que não eram capturados ou conseguiam escapar e não tinham os dedos decepados, eles faziam assim para os franceses, para tipo meio que, né, mostrar insubordinação ou mostrar para os franceses tomarem naquele lugar. Então virou um símbolo mundialmente conhecido, não mundialmente porque eu não conhecia, mas um símbolo que é conhecido nesses lugares aí, que vai tomar naquele lugar, entendeu? É que nem se você assiste Friends, você sabe o que isso significa, não é mesmo? Então fica aí atento que se você vier na Inglaterra ou um desses países que eu falei, toma cuidado na hora de fazer fotos assim, ó. Uma outra coisa que pro Mark foi interessante ver foi a questão da sunga. Quem já viu gringo na praia sabe que eles usam aqueles shortinhos estranhos, que não é nem aquele short surfista que vai até o joelho e não é sunga, é tipo um short que vai na metade da perna. E geralmente são umas cores bem chamativas ou uns desenhos bem aleatórios. O Mark, por exemplo, tem um short que é azul, cheguei, e tinha um que era laranja. E aí eu falava, por que, Deus? Por quê? E eu convenci ele a usar sunga. Então, de vez em quando, na Tailândia ele usou sunga o tempo todo. Acho tão bonitinho, mas aquela sunga grandinha, sabe? E aí ele começou a dar o braço a torcer pra sunga, mas ele achava bem estranho os homens usarem sunga. Mas no Brasil ele intercala entre o shortinho estranho lá de gringo e a sunga. Quando ele quer tentar parecer carioca, ele usa sunga. Mas quando ele quer que as pessoas saibam que ele é gringo, ele usa o shortinho, porque tá na cara. Um que é branco que nem uma parede e dois que usa esse shortinho, não tem como, dá pra ver que é gringo, cara. Uma outra curiosidade engraçada foi que quando a gente se conheceu em Mark achou muito estranho a questão da marquinha do biquíni ser uma coisa assim pra gente, né, pras brasileiras. A gente gosta de ter marquinha, pelo menos a maioria das brasileiras vai pra praia e gosta de ter a marquinha, né, bem visível, né? Eu adorava ter minha marquinha de biquíni. Nossa, eu achava um charme ter a marquinha de biquíni. Aqui eu já não tenho marquinha de biquíni há tanto tempo, que eu já não sei nem o que é a marquinha de biquíni. Mas aqui principalmente marquinha de biquíni da parte de cima, eu adorava. Mas aqui na Europa eles têm muito a cultura do topless, né? Ou de não querer marquinha de biquíni. Então quando eles vão pra praia, eles tiram o biquíni, ou fazem topless ou ficam pegando o sol sem as cordinhas de cima, pra não ficar com marquinha. E eu achei mó engraçado, porque pra gente é o oposto, né? Cara, tem uma coisa que o Mark chorou de rir, é que quando a gente vai pra praia e descolore o pelo na praia. Eu já fiz isso, não faço mais, mas é quando você passa, sabe, aquele blonder na perna pra você ficar com os pelos louros. Eu fazia nos pelos do braço. Não faço mais, mas eu já fiz bastante. E o Mark achou super curioso, que a gente foi pra praia uma vez, ele viu várias mulheres com uns creme branco, ele, que é isso? Eu falei, nossa, tá descolorindo o pelo, e ele achou muito engraçado, cara. Uma coisa também interessante é que aqui na Europa, não vou falar que são todos os homens,
mas os homens gostam muito de não ter pelos. Então, eu conheço muitos europeus, já tive o Mark, né, meu marido, já tive um namorado português e conheço outros amigos meus que eles não gostavam de pelos, então eles raspavam tudo, é como se a pessoa fosse nadador, sabe? Os nadadores, eles depilam tudo, então não tem pelo no braço, não tem pelo no sovaco, não tem pelo na perna, não tem pelo. Não gosto de pelo, aqui na Europa eles não gostam de pelo não. E aí tem essa coisa aqui. Não vou dizer que são todos, mas existe essa cultura aí de sem pelos. Inclusive a questão da depilação das brasileiras é super uma coisa aqui assim, que a gente tem depilação bem cavada, né? E até quando você vai comprar biquíni ou calcinha, tá lá, tipo, calcinha brasileira, biquíni brasileiro, porque é quando o biquíni é cavado, é quando a calcinha é cavada, por causa da questão da nossa depilação. E também quando você vai fazer depilação, existe a depilação brasileira. Tá lá, escrito no negócio, depilação brasileira. Outra coisa que pra mim é super, tipo, blow my mind, é a questão de quando você vai no posto de gasolina. Aqui na Europa, você mesmo coloca a sua gasolina. Nos Estados Unidos também. Você sai do seu carro e você coloca a sua gasolina e depois você vai lá na lojinha de conveniência ou até mesmo na própria bomba da gasolina você paga o que você colocou. No Brasil você tem o frentista, né? E aqui não. E aí pra mim foi um super choque. Do tipo, nossa, mas como que funciona isso? Mas é seguro? Como é que as pessoas sabem que você tá pagando? O que você pode colocar e ir embora? Mas aqui funciona super. E o Mark ficou chocado com o contrário, do porquê que tem uma pessoa pra colocar gasolina pra você no Brasil. Não é engraçado isso? Bom, foram essas as diferenças, assim. Se você conhece outras histórias, se você tem outras coisas pra me contar, por favor, me deixa nos comentários, porque eu adoro esse tema de diferenças culturais, me dá muita curiosidade mesmo. E é isso. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais aí do meu dia a dia com um tcheco, que nós dois moramos na Inglaterra, me acompanha lá no Instagram, que é @vidamochileira, e também me acompanha lá no blog, que é vidamochileira.com.br, que toda semana tem post novo. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!